Qual é o conteúdo? Revolução Industrial. Eu trouxe aqui o hit do Chico da Revolução Industrial. Eu vou cantar com você esse hit do Chico. E depois disso, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai pegar frase por frase dessa aqui e vai olhar o conteúdo, vai ver a presença do conteúdo, vai fazer os links mentais. Cara, e se você faz isso, se você faz isso com os outros conteúdos, daqui a pouco você memorizou uma sequência de hits do Chico linkados aos conteúdos e com certeza isso vai te ajudar muito na prova. Então, eu vou convidar você agora para cantar com o Chico aqui, o hits da Revolução Industrial e na sequência eu vou mostrar na prática, eu vou destrinchar com vocês na prática aqui esse hit do Chico fazendo os links com o conteúdo. Vamos lá? Canta com a gente! Boa noite, todo mundo tá chegando, boa noite, boa noite. Obrigado pelas mensagens. Olha só. Que é revolução industrial. A produção não é artesanal. Tem muita máquina e coisa e tal. Precisa acúmulo de capital. Em inglês foi aí que a indústria veio a surgir. Na Inglaterra tem ferro e carvão. E o comércio pelo mar é bom. A burguesia tem um dinheirão. E no poder tem participação. O campo se cercou e a cidade até superlotou. Assim que começou essa exploração. Trabalho de montão pra ganhar um tostão. No começo, vai! Que é revolução industrial. A produção não é artesanal. Tem muita máquina e coisa e tal. Precisa acúmulo de capital. Em inglês foi aí que a indústria veio a surgir. Na Inglaterra tem ferro e carvão. E o comércio pelo mar é bom. A burguesia tem um dinheirão. E no poder tem participação. O campo se cercou e a cidade até superlotou. Assim que começou essa exploração. Trabalho de montão pra ganhar um tostão. Aí, obrigado pelas palmas. Então esse é o hit do Chico da Revolução Industrial. Lembrando a todo mundo que está chegando que hoje a nossa live ela é especial. A gente não está apenas aqui para cantar hits do Chico. Estou aqui para mostrar para você. Você que tem provas importantes pela frente, de que maneira estudar usando os hits do Chico. Eu peguei aqui o exemplo então do hit do Chico da Revolução Industrial. E o que você precisaria fazer agora? Tô com o hit na mão, beleza. Destrinchei o hit do Chico, beleza. E fazer o que agora? Vamos lá. Vamos analisar cada frase do hit do Chico? Vamos fazer um link aqui? Vamos linkar as coisas? Linkar a frase da paródia com o conteúdo? Então a gente começa assim, ó. O que é revolução industrial? O que é revolução industrial? Ah, a resposta está na sequência. A produção não é artesanal. Ou seja, a gente percebe com esta frase uma evolução no processo de produção de mercadorias. A revolução industrial é uma mudança no processo de produção. A produção inicialmente, de objetos, de, vamos lá, roupas, calçados e outros mais, era basicamente artesanal e durante muito tempo foi o artesanato. Uma produção manual, ferramentas simples, sem divisão do trabalho. Esse artesanato vai passar por uma evolução. Do artesanato nós vamos para a manufatura. Manufatura, o trabalho ainda é manual. Manufatura, nada mais é do que trabalho com as mãos, trabalho manual. Mas já com uma certa divisão do trabalho, já com alguns equipamentos um pouco mais sofisticados, mas ainda manuais. E agora, nesse momento da Revolução Industrial,
no momento em que nós estamos nos referindo, estamos falando de Inglaterra, por volta meados do século XVIII, a gente vai ter a maquinofatura. Ou seja, a produção não é mais artesanal, não é mais predominantemente manual, ela agora é predominantemente com o uso das máquinas. Então o Hits do Chico complementa. A produção não é artesanal. Tem muita máquina e coisa e tal. Ah, mas o que é coisa e tal? Bom, coisa e tal é tudo que vem junto com a máquina, evidentemente. Tudo que vem junto com essa ascensão da maquinofatura. Então, por exemplo, com o trabalho, né, predominantemente voltado às máquinas, ou a produção predominantemente com as máquinas, nós temos uma divisão do trabalho muito maior. Como assim, Chico, uma divisão do trabalho muito maior? Várias pessoas trabalhando para produzir um mesmo objeto, ou seja, cada trabalhador fazendo uma parte muito pequena do processo, uma divisão do trabalho ampla. Lembrar que lá no artesanato não havia divisão do trabalho. Na manufatura havia uma pequena divisão do trabalho e agora uma grande divisão do trabalho. Outra questão que vem junto com a máquina, com a maquinofatura, o trabalhador, aquele que está ali na produção, ele não é mais o patrão dele mesmo, né? Não é mais como o artesão que era dono da produção. Agora, o trabalhador ele vende a sua força de trabalho, ele vende o seu trabalho para o dono da fábrica, para o patrão. Aumento da produção, evidentemente, a maquinofatura vai gerar aumento da produção, mas também da poluição. E além disso, evidentemente, se eu tenho um aumento da produção, eu tenho um aumento do comércio internacional. Né? A circulação internacional de mercadorias também vai se ampliar. Né? E cada vez mais, né? Com o avanço da Revolução Industrial, mais tarde com a expansão da Revolução Industrial, o comércio internacional vai se ampliar cada vez mais, é claro. Bom, próxima frase do Hits do Chico, veja só. Precisa acúmulo de capital. Quer dizer o quê? Para você iniciar um processo de implantação da maquinofatura, para fazer a tal revolução industrial, tem que ter bala na agulha, tem que ter grana, tem que ter din-din. E a Inglaterra, onde começou a revolução industrial, era um local onde esse din-din, esse acúmulo de capital estava presente. Por que a Inglaterra tem o acúmulo de capital? Bem, incentivos estatais. Então nós vamos ter incentivos do governo inglês, né, nas décadas anteriores à Revolução Industrial, incentivos ao desenvolvimento da burguesia. E nós vamos ter na história inglesa muitos acordos, muitos tratados comerciais super vantajosos para a Inglaterra. Tratados que possibilitaram que os cofres ingleses ficassem abarrotados, que houvesse grana para investir numa novidade como essa, a Revolução Industrial, a maquinofatura, certo? Estou citando aqui para você um exemplo, né? Estou fazendo aqui, né, uma aula completa sobre esse tema baseado no Hits do Chico. Então, um exemplo de tratado comercial muito vantajoso para a Inglaterra, e que tem relação com a história do Brasil, é o Tratado de Methuen, conhecido como Tratado dos Panos e Vinhos, tratado entre Inglaterra e Portugal, em que, em última instância, era um tratado comercial, em que os ingleses se comprometiam a comprar vinhos de Portugal, e Portugal se comprometia a comprar tecidos, panos ingleses. Só que no decorrer, né, das negociações, no decorrer dos anos, Portugal vai acabar ficando endividado com a Inglaterra. Né? Portugal vai comprar mais tecidos e tecidos mais caros do que os ingleses vão comprar vinho. E, consequentemente, Portugal fica endividado, mas paga essa diferença com o ouro que era extraído do Brasil. Então, é um exemplo de tratado comercial super vantajoso. Então, acúmulo de capital? Tem acúmulo de capital na Inglaterra. É na Inglaterra que vai começar. Então, o Hits do Chico te lembra, a gente não tem como esquecer. Inglês! Ô inglês! Foi aí que a indústria veio a surgir.
E aí, mais alguns elementos para a gente lembrar. Porque nas provas, galera, é muito cobrado o porquê a Inglaterra, quais os motivos da Inglaterra ter sido a nação pioneira na Revolução Industrial. Por que a Inglaterra, ali por volta de 1760, já estava na Revolução Industrial? Por quê? Alguns motivos, vamos lá. Na Inglaterra tem ferro e carvão, reservas minerais importantes, né, para a produção das máquinas, o ferro, a matéria-prima das máquinas, e o carvão, o combustível, já que estamos falando da máquina a vapor. Aqui o modelo da máquina a vapor de Newcomen, depois aperfeiçoada por James Watt, mas de qualquer maneira, matéria-prima, ferro, combustível, carvão, a Inglaterra tem. O comércio pelo mar é bom. A Inglaterra tem uma marinha mercante forte. A Inglaterra se destaca no comércio marítimo. Isso é importante, evidentemente, pois se tem um comércio marítimo forte, vai poder vender as suas mercadorias, vai poder levar as suas mercadorias para os seus clientes, por exemplo. E só para a gente lembrar, por que a Inglaterra tem um comércio marítimo forte? Claro que isso tem a ver com a condição geográfica da Inglaterra, né? O fato de a Inglaterra estar numa ilha, mas também tem a ver com incentivos do governo, incentivo estatal, principalmente incentivos estatais à empresa marítima, à atividade marítima, ao comércio marítimo, na época do governo de Oliver Cromwell. Oliver Cromwell foi um ditador inglês por um período de aproximadamente 10 anos, né, num intervalo ali na monarquia inglesa que houve, e durante o governo dele ele implantou os atos de navegação que determinavam que o comércio marítimo inglês só podia ser realizado por navios ingleses. Só navios ingleses podiam se envolver no comércio marítimo inglês. Consequentemente, isso colaborou para o fortalecimento da marinha inglesa. Então o comércio pelo mar é bom. Cara, é mais um motivo para a gente entender por quê. Porque a Inglaterra foi a nação pioneira. A burguesia tem um dinheirão. Tem. Nós já comentamos, inclusive, acordos comerciais vantajosos. A burguesia tem grana. Oh, yes! A burguesia tem grana. Mas, além de grana, a burguesia tem participação no poder, galera. Como assim? Bem, aqui, o que o Hit do Chico quer te lembrar? E o Chico, através do Hit, quer te lembrar? Que na Revolução Gloriosa 1688-89, nós tivemos a queda do absolutismo na Inglaterra. A Inglaterra virou uma monarquia parlamentar. A Inglaterra assumiu o modelo político que tem até hoje, onde o rei reina, mas não governa. O parlamento é que está no controle. E aí que nesse parlamento havia uma grande participação da burguesia já. Ou seja, a burguesia tem grana e a burguesia está no poder. A burguesia, meus amigos da página do Chico no Face, meus amigos do perfil do Insta, meus amigos do canal do Chico no YouTube, a burguesia tem a faca e o queijo na mão, a grana e o poder. Pois, você está linkando? Você está acompanhando? Está percebendo o link do conteúdo com as frases do Hit do Chico? Vamos adiante. O campo se cercou e a cidade até superlotou. Isso aqui também é uma referência para entender a Revolução Industrial Inglesa. Quando se fala de o campo se cercou, é uma referência à política dos cercamentos, ou lei dos cercamentos, os enclosures. Essa política dos cercamentos, ela já vem desde os tempos, né, da dinastia de Tudor, que mandava na Inglaterra, rei Henrique VIII, rainha Elizabeth. Só que ele foi se acentuando cada vez mais esses cercamentos. O que seriam os cercamentos? Terras agrícolas eram cercadas para a criação de ovelhas, para a extração de lã, para a produção de tecidos. E os camponeses que viviam nestas terras agora cercadas
viviam ali em sistema semelhante ao feudal ainda, terras que não eram suas, muitos vão ser dali banidos. Não vão mais poder ficar ali, vão se dirigir à cidade. Um grande êxodo rural. Chico, mas o que tem a ver isso com a Inglaterra ter se industrializado? Bom, se tem um grande êxodo rural, tem muita gente na cidade. Tem muita gente desempregada na cidade. Tem muita gente precisando de algum trabalho. Precisando sobreviver de alguma forma. E aí que o dono da fábrica vai poder pagar o salário, o mais mísero salário, oferecer as condições de trabalho mais precárias e ainda assim não vai faltar interessados em ocupar aquela vaga. Por quê? Porque a quantidade de pessoas precisando daquele trabalho é muito maior. E a última frase do hit do Chico diz aí, ó. Assim que começou essa exploração, trabalho de montão para ganhar um tostão. Mas por que, Chico? Exploração, trabalho de montão? Vamos lembrar, a gente está falando de pessoas que recebiam salários míseros, poucos centavos por hora, não possibilitava nem de perto uma vida, qualquer coisa que possa se dizer digna. Péssimas condições de trabalho, sem segurança, sem higiene, sem alimentação decente, presença do trabalho infantil, crianças pequenas, né, na fábrica, muitas vezes lidando ali com máquinas, entrando dentro de teares, por exemplo, para tentar destravar máquinas, crianças passando uma situação obviamente horrível, se já é horrível para um adulto, imagine para uma criança, e isso estava presente. E por que os trabalhadores se sujeitam? Por que eles se sujeitam? Porque se eu disser para o patrão, assim eu não quero mais, o patrão vai dizer, tchau, vai, beleza, não quer mais? Fechou. Próximo. Então, os movimentos trabalhistas vão demorar um pouco para começar a surgir, para começar a se organizar. Né? Durante as primeiras décadas de industrialização, esse vai ser o cenário. E aquele que não quer, aquele que se rebela, aquele que se revolta, perde o emprego. Né? Isso quando não sofre outros tipos de punição, até mesmo castigo físico, né? Muitas vezes acontecia dentro da fábrica. Então, a situação só vai vir a melhorar. Né? O início das discussões sobre uma legislação trabalhista ou algum tipo de proteção só vai começar a ganhar algum corpo já lá em meados do século XIX, e olhe lá. Beleza? Então, o que a gente acabou de fazer? Não sei se você está aqui comigo desde o começo da nossa live, mas para quem chegou agora, eu peguei um hit do Chico, o hit do Chico da Revolução Industrial, e destrinchei. Peguei cada frase do hit do Chico e trabalhei o conteúdo que está nessa frase. E é assim que você deve estudar, usando os hits do Chico. Pegando as frases do hit, pegando cada parte e observando atento, fazendo o link. O que é isso? O que significa isso aqui? Que parte da matéria é essa? Para que quando você decore a música, claro, você crie o link mental. E na hora da prova você consiga acessar com facilidade. Então, a gente falou aqui da Revolução Industrial e eu vou convidar você para fechar o ciclo. É assim que eu sugiro que você faça o estudo. Vá lá, vou começar a estudar um tema. Vamos lá, deixa eu cantar essa música aqui. Deixa eu ouvir o hit, cantar junto. Pá. Agora deixa eu destrinchar, frase por frase, fazer os links com o conteúdo. E agora eu vou cantar de novo no final para sedimentar, para solidificar o negócio. E evidente, depois, ficar cantando o hit do Chico, memorizar o hit do Chico, para não esquecer dos links mentais que você estabeleceu. Então eu vou cantar mais uma vez o hit do Chico. Não vai embora, fica aí com o Chico. Que eu vou cantar mais uns hitzinhos, né? Pra quem ficar mais um pouquinho aqui com a gente. Vamos lá? É o seguinte, então. Revolução Industrial, vamos fechar essa matéria. Que é Revolução Industrial. A produção não é artesanal. Tem muita máquina e coisa e tal. Precisa acúmulo de capital. Inglês foi aí que
e a indústria veio a surgir. Na Inglaterra tem ferro e carvão, e o comércio pelo mar é bom. A burguesia tem um dinheirão, e no poder tem participação. O campo se cercou, e a cidade até superlotou. Assim que começou essa exploração, trabalho de montão pra ganhar o tostão. E assim a gente fecha o conteúdo, assim a gente destrincha, grava e linka o conteúdo na nossa mente.